lá, aproveitando essa onda do coronavírus, eu vou trazer aqui 4 ou 5 dicas imperdíveis para quem quer aumentar a imunidade e se prevenir contra esse vírus. Lembrando que não adianta se desesperar agora, se preocupar apenas com a alimentação e com o fortalecimento da imunidade nesse momento. Essa preocupação ela tem que ser contínua, ela tem que ser para a vida. Então, restrição calórica, dietas da moda, desequilíbrio na alimentação são coisas que não devem ser consideradas no nosso dia a dia. Por isso, eu vivo falando aqui para os meus seguidores e para os meus pacientes, tenham uma alimentação variada e se preocupem em aprender a se alimentar de forma correta, sem restrições, sem desespero, sem terrorismo, enfim. Então vamos lá as dicas. Primeira dica, tenha uma alimentação variada. Quanto mais frutas, legumes e verduras diferentes a gente consumir, mais nutrientes importantes para a imunidade a gente vai conseguir obter. Por exemplo, alimentos fontes de vitamina C, alimentos fontes de zinco, alimentos fontes de selênio, são nutrientes que podem ajudar bastante a nossa imunidade, vitamina D também, principalmente. Então, vitamina C, frutas cítricas, os vegetais verdes escuros a gente também tem, zinco, principalmente os alimentos de origem animal, as ostras, gema de ovo, as carnes, mas a gente também consegue encontrar nas leguminosas, feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, nos vegetais verdes escuros, em algumas oleaginosas, castanhas, selênio a gente também encontra nas castanhas, e vitamina D a gente consegue ativá-la com o sol. E também em alimentos mais de alimentos fontes de animal, então leite, gema de ovo, manteiga, enfim. Segunda dica, aumente a imunidade do seu intestino. O nosso intestino está totalmente relacionado com o fortalecimento da nossa imunidade. Então, o uso e o consumo de probióticos e prebióticos vão ajudar bastante nesse fortalecimento da imunidade. Então, prebióticos a gente tem... Prebióticos seriam as comidinhas que a gente dá para as bactérias boas do nosso intestino, né? Então a gente consegue proliferar as bactérias. Então a gente tem a inulina, a gente tem biomassa de banana verde, a gente tem o fruto-oligosacarídeo, mas assim, como alimento, a biomassa de banana verde é bem interessante, eu adoro indicar. Probióticos, a gente tem alguns alimentos, como alguns iogurtes, que são adicionados de enzimas lácteas, kefir, kombucha. A gente tem uma série de alimentos probióticos, a gente também consegue suplementar com sachês ou cápsulas de cepas de bactérias para o fortalecimento da nossa imunidade. Então, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto, gente, é aumentar o consumo de alimentos com propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. Quando a gente aumenta a nossa defesa antioxidante, a gente também consegue deixar a nossa imunidade mais forte. Então, por exemplo, o abacate é fonte de glutationa, a gente tem as castanhas, a gente tem os vegetais verdes escuros, a gente tem os vegetais e as frutas de cor roxa, que são fontes de antocianinas, flavonoides, que são super antioxidantes. Então, esse é um outro ponto que pode deixar a nossa imunidade mais fortalecida. O quarto ponto é se hidratar, tá? Se hidratem bastante, porque a água é fundamental para todos os processos do nosso corpo. E algumas coisas também que a gente deve seguir é essa questão da higienização, higienizar de forma correta, evitar ambientes fechados, enfim, toda essa orientação que tem sido passado nas redes sociais, na televisão, é super importante que sejam seguidas. E, por fim, eu não poderia deixar de falar da questão dos atletas, né? E quem faz atividade física, ou então até mesmo do povo que está querendo emagrecer por conta das festas de início de ano, carnaval. Evitem restrição calórica nesse momento. Quando a gente faz um déficit calórico muito grande para o nosso corpo, a nossa imunidade tende a baixar. A galera que está treinando já para provas longas, e está com um período de treino de alta intensidade, alto volume, a imunidade também tende a cair. Então, caprichem nessas dicas que eu passei para vocês. Se preciso e se possível, também complementem com um suplemento à base de vitaminas, minerais, antioxidantes. Isso é super importante, tá? E a galera que está tentando emagrecer de qualquer jeito também podem dar uma enfatizada nessa questão de suplementação com vitaminas, minerais, mas evitem fazer esse excesso de restrição nesse momento, porque a imunidade tende a baixar, tá? Então, se vocês seguirem essas dicas, a gente consegue se prevenir, se proteger desse vírus que ainda é muito pouco conhecido por nós, ok? Então, essa fica a minha dica para você.